Fala piscineiro, tudo limpo? Aqui é o professor Vinícius dos Reis e nessa aula eu vou te ensinar a como escolher o melhor tipo de cloro para sua piscina, tá? Então se você em algum momento já se perguntou qual que é o melhor cloro para utilizar na piscina, assista a aula até o final que eu vou te passar aí várias dicas e você vai conseguir então aprender a escolher qual que é o melhor tipo de cloro para sua piscina, tá? Não perca essa aula até o final, que é muito importante. O cloro, né, ele é a substância mais utilizada na desinfecção de piscinas e a gente tem vários tipos, né, de apresentação desse cloro. Ele pode ser granulado, ele tem também o cloro em pastilha, a gente pode comprar também o cloro líquido ou o cloro gás, tá? Então, as formas de apresentação aí dos compostos clorados utilizados em piscina. Os cloros, né, os compostos clorados, né, o termo correto que a gente deve chamar, eles são classificados em inorgânicos e orgânicos, tá? Então, os cloros inorgânicos, quais são eles? Principalmente o hipoclorito de cálcio e o hipoclorito de sódio, né, que é o cloro líquido. O cloro gás também é um cloro inorgânico. Tá? E qual que é a principal característica dos cloros inorgânicos? São que eles não possuem, né, que eles não possuem carbono na composição, né? São cloros inorgânicos, não são lá da química orgânica, né? É uma química que não tem o carbono, tá? Então, os cloros inorgânicos não possuem carbono na composição, mas principalmente eles não possuem ácido cianúrico, então eles não são estabilizados, tá, ok? Já os cloros orgânicos, eles são estabilizados, né? Eles possuem o ácido cianúrico, né? A gente tem o tricloro e a gente tem o dicloro também como cloro estabilizado, né? Ou seja, que é o estabilizado, né? Eu não falei ainda. O cloro estabilizado é o cloro que possui ácido cianúrico. E qual que é a função do ácido cianúrico? É proteger ele das radiações ultravioletas do Sol, tá? Então, a partir daí, a gente já vê uma grande vantagem da utilização dos cloros orgânicos em piscinas a céu aberto, né? Esse cloro, por ter ácido cianúrico, o ácido cianúrico vai sendo acumulado na água e ele vai protegendo o Sol da radiação ultravioleta. Então, os cloros orgânicos são mais indicados para piscinas a céu aberto. Já os cloros inorgânicos não possuem ácido cianúrico, então eles são bons em piscinas cobertas, né? Aí é uma característica, uma distinção deles. Mas a coisa não é assim tão preto no branco. Eu vou ensinar para vocês que o ideal é a gente ir revezando, né? Em piscinas a céu aberto, a gente pode ir revezando, de acordo com a característica de cada cloro, a gente vai conseguir obter os benefícios daquele composto clorado, né? Se a gente souber as características de cada cloro, a gente vai economizar aplicando o cloro certo, tá ok? Mas fica aí como regra que a gente não deve usar os cloros orgânicos em piscinas cobertas, tá? A única regra, assim, que é definitiva é essa. Em piscinas cobertas a gente não utiliza nem o dicloro, nem o tricloro, beleza? Porque não tem motivo para a gente colocar um protetor solar no cloro, né? Botar o ácido cianúrico na água se aquela piscina não sofre com a radiação solar, beleza? O tricloro, né? Geralmente ele é apresentado em pastilhas, né? Geralmente, mas também tem no formato granulado ou em pó, tá? E como é que a gente vai dissolver essas pastilhas, né? Geralmente, né, em piscinas residenciais se utiliza muito o clorador flutuante, né, que ele fica boiando ali na piscina, mas também tem as dosadoras de cloro em linha, né, que elas ficam instaladas lá na casa de máquinas e o ideal é que fique depois do filtro, tá? Então tem a tubulação lá de retorno e vai estar instalado então a dosadora de cloro ou o clorador em linha para a gente dissolver as pastilhas de tricloro.
tá? Ou pastilha de um outro tipo de composto clorado. Também tem pastilha, por exemplo, de hipoclorito de cálcio, apesar de ser bem menos comum. Então, para a gente conseguir escolher, né, qual que é o melhor tipo de cloro, e esse que é o nosso objetivo, a gente vai ter que conhecer cada um deles, né? Então, vamos conhecer cada um dos tipos de compostos clorados. O primeiro que a gente vai conhecer mais aprofundadamente é o hipoclorito de sódio, né, que é o cloro líquido. Como eu já falei, ele é inorgânico. Se ele é inorgânico, ele não é estabilizado, ou seja, ele não possui ácido cianúrico, tá? O teor de cloro ativo do hipoclorito de sódio é bem baixo, é somente de 10 a 12% de cloro ativo, então ele é o cloro que tem o menor teor de cloro ativo, como a gente pode ver aqui nos demais. Quais são os benefícios aí do hipoclorito de sódio? Ele é barato, ele é ótimo para bombas dosadoras e adiciona poucos resíduos à água. Ou seja, para piscinas de grandes volumes, né, que tem bomba dosadora, né, aquelas bombas que injetam o cloro automaticamente, o cloro líquido, que é o hipoclorito de sódio, é o melhor tipo de cloro, tá? Porque ele não vai, dificilmente ele vai acabar entupindo essa bomba dosadora, por ele já estar na apresentação líquida. Qual que os motivos de atenção, né, do hipoclorito de sódio? É que ele eleva o pH e que ele é pouco concentrado, né? Ou seja, quando a gente trabalha com o cloro líquido, a gente tem que saber que ele vai elevar o pH e bastante, tá? Ele é pouco concentrado, ou seja, a gente vai gastar bastante com logística, né? A gente vai pagar bastante no transporte desse produto, porque ele é pouco concentrado, então a gente vai ter que trabalhar com grandes volumes. E qual que é um outro problema aí, é que ele perde cerca de 0,25% do teor de cloro ativo dele por dia em estoque. Então ele é um cloro aí bem instável, beleza? Já o hipoclorito de cálcio, por ele ser um cloro inorgânico, ele também não tem ácido cianúrico, mas ele tem um teor de cloro ativo aí bem alto, 65% quando puro, né? Quando não foi adicionado nenhuma substância inerte aí no composto clorado. Se ele for 100% hipoclorito de cálcio, né, que tiver ali dentro do balde, então ele vai ter 65% de teor de cloro ativo, mais ou menos. Ele possui um elevado teor de cloro, quando puro, né, 65%, e ele adiciona cálcio à água, tá? Isso aí é o único cloro, né, o único composto clorado que vai adicionar cálcio à água. Então, no próximo slide, que a gente vai aprender a escolher qual que é o melhor tipo de cloro, a gente tem que ter ciência que o único cloro que vai adicionar cálcio à água é o hipoclorito de cálcio. Ou seja, se a gente precisa adicionar cálcio, a gente vai entrar com o hipoclorito de cálcio. Os motivos de atenção, né? Ele gera turbidez, né? Como o cálcio possui uma dissolução lenta, quando a gente aplica o hipoclorito de cálcio, durante aí alguns minutos, né, a piscina vai ficar turva, né? Quanto mais cloro a gente aplicar, mais ela vai ficar turva até o cálcio dissolver na água, né? E isso aí leva um certo tempo. Ele também eleva o pH da água, assim como o hipoclorito de sódio, né? Os dois tipos de cloro que elevam o pH da água são esses dois camaradas aqui, ó. O hipoclorito de sódio e o hipoclorito de cálcio. Esses dois elevam o pH da água. A diferença é que o hipocal, né, ele também eleva a dureza, porque ele tem cálcio, diferente do cloro líquido, que não eleva a dureza da água. Agora a gente tem também o gás cloro, né, que é o único que tem 100% de teor ativo, né? Na verdade, que todos os outros compostos clorados, quando a gente fala 10%, 65%, 56 a 60, 90, isso aqui é uma porcentagem da formação de ácido hipocloroso comparado ao quanto que o gás cloro forma, né? Então, nos cálculos químicos se toma como referência o gás cloro, né? Ele é o 100%. Vamos supor, o tricloro, ele forma 90% daquilo que o gás cloro forma de ácido hipocloroso, né? Que é
a forma mais efetiva aí, quando todos os cloros, quando a gente são adicionados à água, eles sofrem a dissociação e formam o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito, tá? O gás cloro é o que forma, a referência, ele forma 100% de ácido hipocloroso, tá? Os outros são comparações com o gás cloro, tá ok? Então ele é o único que é 100% concentrado, a operação é barata, tá? Do gás cloro, porém o custo inicial é bastante elevado, porque tem que ter vários equipamentos caros, né? E outro problema, que a equipe que trabalha com gás cloro tem que ser altamente treinada, porque ele é muito perigoso, tá? Em caso de vazamento, ele é mortal, né? O gás cloro já foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, até como nas câmeras, né? Como uma arma química, já foi utilizado em câmera de gás, né? Para matar gente. Então o gás cloro ele é extremamente perigoso, tá ok? Então tá lá, ó. Gás cloro extremamente perigoso, alto custo de instalação, e qual que é a característica que a gente tem que ter sempre em mente é que ele reduz o pH da água, tá ok? Então vamos lá, a gente tem que relembrar. O hipoclorito de sódio eleva o pH, o hipoclorito de cálcio eleva o pH, o gás cloro reduz o pH da água, tá? O hipoclorito de cálcio eleva a dureza, tá ok? Então ele tem uma característica adicional, o hipoclorito de cálcio. E esses três cloros aqui não adicionam ácido cianúrico para a água. Os três, ácido cianúrico é não, ok? Tá ok? Então isso é muito importante, tá? Se a gente tem que guardar essas informações, essas características, para a gente conseguir escolher aí qual que é o melhor tipo de composto clorado. Depois, no próximo slide, a gente vai concluir, né, a gente vai fazer o raciocínio para juntar todas essas informações que a gente está vendo agora. Tá? O dicloro, ele tem ácido cianúrico e ele tem de 56% a 60% quando puro, né, quando não tem substâncias inertes adicionadas no composto clorado. Ele tem de 56% a 60%. A diferença é que o 56% é o dicloro hidratado, e enquanto que o 60% é o cloro que não possui água, né, na composição dele, é um cloro anidro, né? Então ele é mais concentrado, ele possui um teor de clorativo mais alto. Qual que é o benefício do dicloro? Ele quase não altera o pH, ele possui um pH de 6,7, né? É quase nada ácido, ele é praticamente neutro. Outro motivo de atenção é que ele eleva o nível de ácido cianúrico, né? E isso aí pode ser muito bom se utilizado a nosso favor, né? E é assim que a gente vai aprender a escolher o melhor tipo de cloro, tá? Então vamos lá para o último tipo de cloro, que é o tricloro. Ele possui ácido cianúrico, ele tem um teor de clorativo bem alto, né? O segundo maior, então ele é bastante concentrado, né? Na verdade que é assim, ó, se o nosso cloro ele tiver 100% de pureza, ele for 100% tricloro, ou seja, ele não tiver substâncias inertes, né? Ou outras substâncias que são aplicadas no composto clorado para dar outras funções, se ele for 100% tricloro, ele vai ter 90% de teor ativo, ou seja, ele forma 90% do ácido hipocloroso, que é a mesma quantidade de gás cloro, né, o mesmo volume de gás cloro iria produzir, beleza? Ele reduz fortemente o pH, o tricloro, a alcalinidade também ele reduz, e eleva o ácido cianúrico da água, claro, porque ele é um cloro estabilizado, então ele eleva o ácido cianúrico da água. Beleza? Então a gente já viu aqui as principais características de todos os compostos clorados, e agora a gente vai fazer o raciocínio, né? Para finalizar a aula, a gente vai aprender a escolher qual que é o melhor tipo de cloro, ou seja,
qual que é o cloro ideal para cada situação de qualidade de água, tá? Então, como é que a gente faz para escolher o melhor tipo de cloro? A gente sempre vai analisar o pH da piscina, né? A gente sempre vai analisar o pH da piscina. Em qualquer tratamento que a gente for fazer, é básico analisar o pH, beleza? Se o pH tiver menor do que 7,2, o que eu te indico, né, de fazer? É claro que a gente pode elevar o pH da piscina com carbonato de sódio, que é a barrilha, beleza? Mas se o pH não está tão baixo, né, a gente não tem tanta pressa para regular ele, né, ou se a piscina possui uma tendência de sempre baixar o pH, né, a gente regula, a gente eleva ele com a barrilha, né, que é o carbonato de sódio, e ela volta a ficar menor do que 7,2 o pH, tá? Lembrando que a alcalinidade é muito importante, né? A gente tem que regular a alcalinidade para manter o pH estável. Mas se a piscina ela tem a tendência, mesmo regulando a alcalinidade, de baixar o pH, a gente pode entrar com hipoclorito de cálcio ou de sódio. Por quê? Porque eles são tipos de compostos clorados que elevam o pH. Então a gente vai utilizar o cloro a nosso favor, tá? Então o pH abaixou um pouquinho, está lá abaixo do ideal, tá em 7,0, né, que não chega a ser um pH muito baixo, que vai causar algum prejuízo instantâneo aos banhistas. A gente pode passar a utilizar o hipoclorito de sódio ou de cálcio, que ele vai gradualmente jogar o pH, né, elevar o pH, e ele vai cair na faixa ideal, que é justamente entre o 7,2 e o 7,6. Agora uma outra situação, a piscina está com o cloro, o pH elevado, tá acima de 7,6. A gente pode utilizar principalmente o tricloro, tá? Porque o tricloro, quando a piscina está com pH alto, é o melhor tipo de cloro, porque ele é um cloro que vai abaixar muito o pH da água, tá? Então, se o pH está acima de 7,6, usar o tricloro é a melhor dica, né? É o cloro ideal, é o melhor tipo de cloro para uma piscina com pH alto, é o tricloro. É claro que a gente poderia utilizar o gás cloro, só que aí tem que ter a instalação toda pronta na piscina, geralmente não é o caso. O dicloro também vai abaixar o pH, mas bem lentamente, tá? Então ele também pode ser utilizado quando o pH da piscina está um pouquinho elevado, mas o tricloro é o melhor nesse caso. A gente analisou a piscina, né, os parâmetros, e o pH está ótimo, né? Ou seja, ele está entre o 7,2 e o 7,6, está lá em 7,4, 7,5. Então a gente não vai pensar no composto clorado, a gente não vai escolher o cloro baseado no pH, porque o pH já está ajustado. A gente vai olhar o segundo parâmetro importante, né, na escala de importância para escolher o melhor cloro, que é o ácido cianúrico. Então, se a piscina tiver com ácido cianúrico, que é o estabilizante do cloro, menor do que 30, a gente vai utilizar um cloro, um composto clorado, que adiciona ácido cianúrico à água. Então a gente vai utilizar um cloro orgânico, seja o tricloro ou o dicloro, tá ok? Então, se a piscina está com ácido cianúrico baixo, ela está precisando que a gente adicione ácido cianúrico, né? E a melhor forma de adicionar ácido cianúrico à água da piscina é usar os cloros orgânicos, tá ok? Agora, se o ácido cianúrico já passou aí do ótimo, a gente tem a obrigação de parar de usar tricloro e dicloro, tá? Aqui, nesse primeiro caso do pH, a gente tem elevadores de pH, redutores de pH, então a gente pode, aqui, né? Aqui, ó, nesses casos aqui, no pH alto ou pH baixo.
a gente tem elevador de pH, redutor de pH, então facilmente a gente consegue controlar o pH da piscina com produtos auxiliares, né? Apesar de que se a gente utilizar o cloro, ele vai agir a nosso favor também, tá? Mas o ácido cianúrico não tem um produto para reduzir o ácido cianúrico, né? Não tem um produto também para elevar o ácido cianúrico, porque é muito difícil da gente encontrar o ácido cianúrico puro para vender aqui no Brasil, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai escolher o tipo de cloro que a gente vai aplicar na piscina com base no ácido cianúrico. Se o ácido cianúrico está menor do que 30, a gente, como profissional, como piscineiro, né, um tratador de piscina aí qualificado, ele sabe que se a piscina está com pouco ácido cianúrico e ela é a céu aberto, ele tem a obrigação de aplicar tricloro ou dicloro para proteger esse cloro e manter a piscina mais segura. Agora, quando ele já passou do ideal, né, já passou de 50, já passou lá de 100, né, 100 é o último estágio, aí 50, 30 a 50 é um ácido cianúrico ótimo. 100 é aceitável. Passou de 100, a gente tem que suspender o cloro estabilizado e partir aí para o hipoclorito de sódio ou de cálcio, tá? Que são os cloros inorgânicos. Se o pH está dentro da faixa ideal, tá? Um pH lá, vamos supor, lá de 7,4, pH ideal, né? O ácido cianúrico também está ótimo, está lá em 50, tá? Então, não tem por que a gente se preocupar, né, com esses dois parâmetros para escolher o tipo de composto clorado. A gente vai para o terceiro parâmetro, né, utilizando uma fita teste aí com várias funções, né, com várias análises numa só. A gente consegue aí medir rapidamente o pH, o ácido cianúrico, a dureza e outros parâmetros, tá? Então, na escala de prioridade, a gente vai olhar primeiro o pH, depois a gente vai olhar o ácido cianúrico e, por último, se tudo estiver reguladinho, o pH e o ácido cianúrico estiverem regulados, a gente vai se preocupar com a dureza da água. Se ela estiver menor do que 200, não tem nenhum tipo de composto clorado melhor do que o hipoclorito de cálcio, porque ele é o único que vai adicionar cálcio à água. Ou seja, eu posso estar trabalhando lá com o dicloro, né? Dicloro é um cloro aí bem popular. Estou aplicando dicloro há vários meses na piscina. Chegou uma hora que o pH está legal, mas o nível de ácido cianúrico bateu em 100. Eu paro de usar o dicloro e passo a usar o hipoclorito de cálcio, que ele vai elevar a dureza cálcica da água, tá? Eu posso utilizar até se a dureza já tiver passado de 200. Até ela chegar em 400, eu fico usando o hipoclorito de cálcio, tá? Porque eu estou regulando a dureza, estou adicionando cálcio à água. Enquanto isso, a gente vai fazer retrolavagens, aspirações drenando, ou seja, vai trocando parte da água. Naturalmente, o nível de ácido cianúrico vai baixar, né? Vai cair. E aí, quando ele chegar lá no 30, ou um pouco mais, 50, eu passo a utilizar de novo o dicloro. Então, eu fico revezando dicloro e hipoclorito de cálcio, né? Quando eu preciso de cálcio, eu adiciono hipoclorito de cálcio. Quando eu preciso de ácido cianúrico, eu adiciono o dicloro. Então, essa é uma forma muito boa da gente trabalhar, né, com esses dois compostos clorados, né, mas a gente tem outras opções também. A gente pode usar o tricloro, a gente pode usar o cloro líquido, que é o hipoclorito de sódio, tá ok? Então, qual que é o melhor tipo de cloro? É aquele que a água está pedindo. A gente vai analisar a água da piscina e vai aplicar aquele composto clorado que, pela análise, a gente identificou que tem algum parâmetro ou elevado demais ou baixo demais, e com o composto clorado a gente vai regular ele gradualmente. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, né, um conteúdo aí bem importante, né, a gente aprendeu a lógica, né, a como escolher o melhor tipo de cloro, né? Não existe um cloro que sempre vai ser melhor do que o outro, né? O que existe, na verdade, é o melhor cloro
para aquela situação de qualidade de água. E a gente vai trabalhar com o melhor cloro para aquela situação. Daqui um pouco o cloro que não era o melhor, ele passa a ser, e vice-versa. E o cloro, por exemplo, que até certo momento era bom, por exemplo, o dicloro, ele é excelente, porque ele tem uma solubilidade alta também, pH neutro, então a gente vai utilizando o dicloro. O ácido cianúrico chegou a 100, não tem por que a gente continuar aplicando o dicloro. Na verdade é errado, a gente está prejudicando a qualidade de água. Se a dureza estiver baixa, aplicamos o hipoclorito de cálcio, vamos elevar a dureza aí de maneira gratuita, né? A gente vai aplicar cloro e vai ganhar cálcio de graça. Se a piscina está precisando de cálcio, é a melhor coisa do mundo. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo e quer receber mais conteúdos assim como esse, se inscreva no canal, aperte no joinha aí também e te aguardo até a próxima, beleza? Tamo junto!